como é bom dos tempos primitivos lembrar e dos avivamentos que ouvimos falar. Deus quer nos dar fervor espiritual, ao teu povo mandar o poder pentecostal. Nosso Deus é o mesmo hoje como então Ele cura, batiza e nos dá salvação. Abundante é aqui a vida espiritual para os que recebem poder pentecostal. Oh, como é bom dos crentes primitivos lembrar a fervente oração, o seu alegre cantar. Deus os ouviu e sempre os livrou do mal e também os encheu do poder pentecostal. Nosso Deus é o mesmo hoje como então Ele cura, batiza e nos dá salvação. Abundante é aqui a vida espiritual para os que recebem poder pentecostal. Alguns dizem que mudado tudo hoje está, mas eu sei que meu Deus nunca jamais mudará. Deus permanecerá qual farol eternal, enviando ao seu povo poder pentecostal. Nosso Deus é o mesmo hoje como então Ele cura, batiza e nos dá salvação. Abundante é aqui a vida espiritual para os que recebem poder pentecostal. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos reunidos mais uma vez para esta aula da Escola Bíblica Dominical, a escola que evangeliza enquanto ensina e ensina enquanto evangeliza, conforme diz o nosso cartaz, com um lema que é das Assembleias de Deus no Brasil, né? Frase do finado pastor Antônio Gilberto. Amados irmãos, nós estamos dessa feita à distância estudando, mas já com a igreja aberta, celebrando a ceia, mas para os irmãos não ficarem sem a aula da Escola Dominical, optamos então por continuarmos com esta maneira para ministrar a aula. A lição de hoje, irmãos, é a lição de número 4, dons de poder. Lição de número 4, dons de poder. Lembrando, irmãos, que existe uma divisão didática, para fins didáticos, irmãos. Então, o que acontece? Nós dividimos os dons do Espírito listados em 1 Coríntios 12 em 3 listas de dons. Os dons que estudamos na semana passada, que são os dons de revelação, dom da palavra da sabedoria, dom da palavra da ciência e dom do discernimento de espírito. Hoje estudaremos os dons de poder, a saber, o dom da fé, o dom de cura, os dons de curar, na verdade, e o dom de operação de maravilha, ou operações de maravilhas. E também, depois, semana que vem, estudaremos os dons de elocução, os dons da fala, o falar em línguas, o interpretar línguas e o dom de profecia. Como nós falamos, esses dons, essa forma de se demonstrar é uma forma didática, irmãos. É uma forma didática. Nós não podemos entender ou não precisamos entender que essa seja a única forma. Não. Esses dons, essa parte é uma parte didática, onde nós aprendemos um pouco acerca dos dons, mas nós temos que estudar dom a dom, entendendo que alguns deles podem ter mais de uma função, mas é importante que nós saibamos estes dons que Deus tem para a igreja. E, portanto, hoje nós estudaremos acerca dos dons de poder. O textual, irmãos, se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5.
eles vão nos falar da seguinte maneira: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Veja que aqui Paulo está falando aos crentes de Corinto que a sua pregação não consistiu na sabedoria que os homens tinham, mas antes no poder de Deus. O poder de Deus, para que a fé de cada um deles pudesse ser apoiada no poder de Deus. Graças a Deus por isso. A verdade prática está descrito da seguinte maneira: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. É sobre isso que nós vamos estudar hoje. O ponto central da nossa lição é que os dons de poder servem para confirmar uma mensagem de poder. Os dons de poder servem para confirmar uma mensagem de poder. Graças a Deus por isso. Olha só que coisa interessante. Os dons, eles têm uma utilidade de servir. É isso que nós estaremos estudando hoje. A grande ideia ou objetivo maior desta aula é que nós vamos então examinar um pouquinho acerca desses três dons que eu já citei: dom da fé, dons de curar e dons de operação de maravilhas. Então vamos fazer uma oração. Eu quero orar por todos os irmãos, quero orar por todas as situações e que a misericórdia do Senhor possa nos tocar e abençoar esta aula, que nós saiamos daqui aprendendo um pouco mais acerca da verdade da palavra de Deus. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai de amor e bondade, Deus de santa fidelidade e graça, Senhor, na Tua presença em cujo qual nós estamos, reunidos, ó Pai, enquanto igreja, nós queremos clamar a Ti, Senhor Deus, a Tua bênção sobre a vida de cada um daqueles, ó Pai, que dispõe de um tempo, Senhor Deus, para aprender da Tua palavra, que dispõe de um tempo, Senhor, para, Senhor Deus, examinar a Tua palavra, que dispõe um tempo neste momento, Senhor Deus, para colocar o coração voltado à Tua palavra, Senhor Deus, que essas pessoas possam crescer, ó Pai, em entendimento, possam crescer, Senhor, em dedicação a Ti, Senhor Deus, e que a Tua presença invada os corações, ilumine as mentes, para que aprendam de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa todos os irmãos que já se encontram assistindo, aqueles que assistirão posteriormente. Senhor Deus, eu te peço também por aqueles que se encontram enfermos, ó Pai, seja doenças na mente, doenças no corpo, Senhor Deus, seja as internações, que a Tua bondade, Senhor Deus, alcance com cura a vida de cada um destes, ó Pai. Nós te pedimos a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, a abrir sua Bíblia juntamente comigo e vamos ler ali em 1 de Coríntios capítulo 12, que é o texto-chave, né? 1 de Coríntios capítulo 12, e nós vamos ler versículos 9 até o 11. Diz assim, primeiro versículo 4, tá, irmãos? 1 Coríntios 12, primeiro versículo 4, que diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E depois do 9 ao 11, que diz: e há outro pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, os dons de discernir espírito. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, irmãos, como eu já citei, nós estudamos um pouco acerca dos dons de revelação na semana passada, e hoje nós iremos falar um pouco acerca dos dons de curar, os dons de operação de maravilhas, o dom da fé, ou seja, os dons de poder. A ideia de falarmos um pouco acerca do dom de poder é estudarmos como Deus concede pelo seu Espírito Santo à igreja, a pessoas específicas, em situações específicas, como foi dito já na nossa verdade prática, dons para interferirem ou para serem colocados em momentos propícios para que o nome do Senhor seja honrado e para que a mensagem de poder do Evangelho seja proclamada. É importante nós sabermos disso, é importante nós olharmos para isso, porque
Isso faz com que nosso coração se volte ao serviço, como nós já dissemos em aulas anteriores. O propósito dos dons em momento nenhum é fazer com que aquele que tenha o dom cresça, de modo algum, mas os propósitos dos dons são, antes de qualquer outra coisa, fazer com que cada um daqueles que tem o dom seja servo, sirva ao próximo, sirva a igreja, para edificação mútua, para adoração a Deus, para a proclamação do Evangelho. Estes são os propósitos do dom, e não são assim diferentes, não é diferente com os dons de poder. Os dons de poder, eles também servem justamente para que nós possamos atender aos demais, para que nós possamos proclamar o Evangelho, para que nós venhamos adorar a Deus, porque todo dom, toda dádiva perfeita, diz Tiago, vem do alto, diretamente do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Vejam, portanto, como é importante que nós percebamos essas coisas e não nos esqueçamos do foco. O foco sempre está em Deus e nunca no ser humano. Aqui na introdução da nossa lição, na revista, tem duas perguntas que são importantes. Faz o seguinte, as perguntas são: por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com frequência? Então, aqui, o autor da revista, o pastor Elinaldo Renovato de Lima, ele está colocando já uma afirmação como dúvida, né? Ele está afirmando que nós não vemos a atuação dos dons de poder com frequência na igreja. E ele está perguntando por que isso acontece. É importante que a gente reflita um pouco nisso. Em primeiro lugar, nós realmente não vemos a atuação dos dons de poder com frequência? Em segundo lugar, em essa afirmativa sendo verdade, o porquê isso tem acontecido? O porquê nós não temos visto os dons de poder operando na igreja? A segunda pergunta que ele faz é a seguinte: será que é por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? E nós vemos isso, irmãos. Muitas vezes nós vemos teatro com gente falando que está sendo curado e nós sabemos que não é verdade. Muitas pessoas fazendo do evangelho ou do poder que Deus fez mercadoria, né? Ou seja, transformando a verdade em um ato de mercadológico, exigindo dinheiro em troca do dom, e isso tudo está completamente errado. Mas acho que é importante para a nossa reflexão enquanto igreja do Senhor, uma igreja séria que segue a palavra do Senhor, a sã doutrina. Nós precisamos nos lembrar que a nossa declaração de fé, o nosso cremos das Assembleias de Deus, diz no seu ponto 11 que nós cremos na atualidade dos dons do Espírito, distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para a sua edificação, conforme a sua soberana vontade, para o que for útil. Nós cremos ainda na atualidade dos dons do Espírito. E nós precisamos, irmãos, compreender e saber que por mais que as coisas aconteçam, que por mais que existam dificuldades, por mais que muita gente tenha feito errado, por mais que muitas pessoas tenham deixado de executar a verdade, não é por causa disso que a verdade vai ser anulada. Não é por causa disso que os dons não existem. Não é por causa disso que as coisas pararão de existir, irmãos. Portanto, nós não podemos ser nem daqueles que se deixam enganar por falsos mestres, por falsos homens de Deus, por falsos profetas, mas nós não podemos ser daqueles também que são frios, que não entendem que a atuação do Senhor é para os dias de hoje. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo, diz o texto de Hebreus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O pastor Alceu Pires, que nós conhecemos como cantor, mas eu lembro de uma vez que ele pregou na nossa igreja, e ele trouxe uma definição do Senhor Jesus que eu guardo no meu coração com muito carinho. Jesus Cristo é o presente eterno. Ele não tem mudança de estado. Ele não foi no passado, é no presente e será no futuro. Não, ele é no passado, é no presente, é no futuro, porque ele não está limitado ao nosso tempo. Portanto, o poder que ele concede à igreja, dons de poder que ele concede à igreja, são para o nosso tempo. Por mais que alguns tenham feito mau uso, nós temos que ser daqueles que creem que ele está disponível para nós hoje, nos dias de hoje. Portanto, nós vamos estudar esses dons e compreendê-los para melhor aplicarmos, irmãos, para melhor aplicarmos isso nas nossas vidas. Portanto, que nós venhamos assim a aprender, reconhecer e viver isso da melhor forma e do melhor modo possível. Eu estou gravando, os irmãos sabem disso, mas eu vou pedir licença, eu vou tirar aqui para que fique mais simples, tá bom, irmãos? Porque
O vento não estava aqui e começou. Faz parte, né? Então vamos lá. Dando sequência, amados. Os dons, o primeiro dos dons de poder é o dom da fé. Dom da fé. Nós então vamos compreender um pouco o que seria este dom da fé. Qual seria a causa e o que seria exatamente esse dom da fé. Para que nós entendamos o que é o dom da fé, nós precisamos entender que a fé é uma das coisas mais citadas ao longo de toda a Bíblia. Se olharmos apenas para o Novo Testamento, existem 244 vezes onde o termo fé é descrito, porque a fé é algo essencial na vida do cristianismo. Então, nós precisamos entender o que é fé. E a Bíblia nos dá uma definição muito clara do que é fé. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas que se esperam. A fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, mas que se esperam. Logo, a fé é algo que nós podemos definir com clareza. A própria palavra de Deus nos define o que é fé. É isso que o autor da revista vai nos trazer no ponto 1.1. Ele está dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Quando nós compreendemos isso, nós vamos entender que a fé, na palavra do Senhor, ela é citada de diversas formas. E eu acho importante nós pensarmos nisso. Existem vários tipos, portanto, de fé. A primeira fé que existe é uma fé natural. Uma fé que todo ser humano tem. Esta fé natural não passa de uma crença, é uma crença em algo. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, eu não entendo absolutamente nada da área biológica, eu não compreendo absolutamente nada. Portanto, se um cientista vier e falar para mim, como eu aprendi na escola, nas aulas de ciências, que uma planta tem mitocôndrias, eu acho que é isso, se eu não estiver muito enganado, eu vou acreditar nele, e eu vou simplesmente acreditar. Essa é uma crença, é uma fé minha. Eu tenho uma fé numa pessoa que estudou mais que eu para um determinado assunto. Assim como o irmão, por exemplo, se vier perguntar alguma coisa com relação a finanças para mim, talvez creia naquilo que eu digo. Por quê? Porque eu estudei um pouco e me preparei um pouco para isso. Essa fé é uma fé natural, irmãos. Nós não precisamos de nenhum poder espiritual, nenhuma atuação direta, é uma fé que nós temos, uma crença, uma confiança em alguém que se preparou para algo. Assim como muitos acreditam, eu estou com uma dor de cabeça, mas é algo que eu tenho recorrentemente, se eu tomar uma dipirona, eu melhoro. Muitas pessoas pensam dessa maneira. Por quê? Porque elas têm uma experiência de vida, ou entendem que algumas pessoas se prepararam melhor para isso, então as pessoas elas acabam colocando confiança nesses determinados pontos, e é natural que isso aconteça. Portanto, essa fé é uma fé natural. Todo ser humano é dotado de algum tipo de fé, de algum tipo de consciência, de algo que está além dele, porque ele não tem o domínio, mas ele confia porque acredita que alguém tem o domínio, que alguém se preparou para tal coisa. Esse é o primeiro tipo de fé, uma fé natural, pura e simplesmente natural. Existe um outro tipo de fé, que para nós já é uma fé que vem do Espírito Santo, que é a atuação do Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E com isso nós chegamos à graça de Deus, conforme diz o livro de Efésios, capítulo 2 e versículo 8. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Que tipo de fé é esse, irmãos? Fé salvífica, fé salvadora. Os homens, os seres humanos, eles são chamados por Deus para a salvação. Essa salvação não se dá pelo mérito humano, essa salvação não se dá por nada que nós façamos. É a graça de Deus, mas nós só podemos a receber através e mediante a fé. Por isso que diz Romanos capítulo 10 e 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, como ouvirão se não há quem pregue? Ou como pregar se não forem enviados? Por isso que está escrito, quão formosos os pés daqueles que anunciam a paz, daqueles que anunciam coisas boas. Então nós percebemos, amados irmãos, que a fé salvadora, ela é uma fé que também não diz respeito ao dom da fé que nós estudaremos hoje, mas é um outro tipo de fé, é a fé que nos conduz à graça de Deus, para que nós possamos desfrutar
da bênção da salvação. Então aqui nós percebemos que existe uma fé natural, uma crença, uma confiança em algo que nós não dominamos, mas que nós entendemos fazer sentido por diante de muitas coisas. A fé salvadora, que é aquela fé que nos conduz à graça de Cristo para obtermos a salvação, e ela vem do ouvir da palavra de Deus, o despertar do Espírito Santo em nossas vidas pelo poder transformador da palavra de Deus. Existe também a fé, como nós falamos da nossa regra de fé e prática, a palavra de Deus. O Evangelho, o mesmo livro de Romanos, no capítulo 10 e no versículo de número 8, vai nos falar assim, olha, que direi, pois? O que está escrito? Olha, a palavra de Deus está perto de ti, no teu coração e na tua boca. Esta é a palavra da fé que pregamos. Ou seja, o Evangelho, ela é a nossa palavra de fé. Então nós temos a fé natural, a fé salvífica e a palavra de fé, o Evangelho, que é o nosso guia para o nosso dia a dia. Nós também temos fé como fruto do Espírito. Diz o texto ali de Gálatas, capítulo 5, versículo 2, dos vários gomos do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé. Percebam, irmãos, então que a fé é parte, depois continua, né, com também temperança e bondade. Então nós percebemos que a fé é também um gomo do fruto do Espírito. Este gomo do fruto do Espírito, ele não é uma fé em atuação, podemos assim dizer, uma fé que nos leva a crer em algo que não é possível. Não é esse o sentido da fé enquanto fruto do Espírito. A fé enquanto fruto do Espírito tem a ver com fidelidade no seu caráter, fidelidade na sua vida. Esta é a fé. E quando Paulo diz em Coríntios, segunda carta de Coríntios, capítulo 5 e versículo 7, olha, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós andamos por fé e não por vista. O que ele está querendo dizer? Que a nossa vida enquanto cristãos continua caminhando porque nós andamos pela fé que temos em Deus. Essa fé produz em nós fidelidade. O próprio apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 2 e versículo de número 20, mostrando como é a vida cristã. Olha, eu já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então eu vivo pela fé, eu caminho pela fé, eu ando pela fé. Esta fé não é a confiança de que os montes se transportarão para os mares, mas é a confiança de que eu posso prosseguir em Deus. Isso garante fidelidade. Este é o fruto do Espírito. Logo, a fé, ela pode ser natural, ela é salvadora, ela também é uma regra, a palavra da fé, ela também é um fruto, mas ela também pode ser um dom espiritual. Isso é fundamental sabermos. Quando nós falamos da fé enquanto dom espiritual, este dom que nós lemos, né, há outro pelo mesmo Espírito, a fé. Esta fé, ela não é algo como naturalmente nós obtemos, uma crença em um remédio ou uma crença em algo simples. Não é isso, mas ela é uma fé que vai além disso. No mesmo texto de 1 Coríntios, que é uma sequência dessa ideia, no capítulo 13, no verso 2, Paulo vai dizer, ainda que eu tivesse fé para transportar um monte para os mares. Esta é a ideia da fé quanto dom espiritual. Enquanto dom espiritual, a fé para transportar montanhas. É aquilo que Jesus Cristo nos assegurou em duas questões subsequentes. Ele diz isso quando ele fala com a figueira e os seus discípulos vão questioná-los, e ele diz isso em uma outra ocasião. Nós percebemos isso. Jesus fala, olha, se vocês tiverem fé enquanto um grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão pedir tudo o que quiserem e vos será feito. Vocês até mesmo pedirão para essa montanha ir para o meio dos mares e assim será concedido. Isso pode parecer, e até é provável que seja uma figura de linguagem, né? Uma ideia de exagero, porque Deus já definiu as posições dos montes, mas o que Jesus estava querendo dizer é que nada é impossível para aquele que verdadeiramente crê. Quando alguns discípulos vão interrogar Jesus se ele poderia realizar uma obra de expulsar um demônio, de curar um jovem, Jesus fala, é possível para vocês crerem?
Jesus não responde, eu posso fazer. Ele fala, é possível, vocês podem crer? Se vocês podem crer, tudo é possível ao que crê. Portanto, a fé enquanto um dom espiritual, amados irmãos, ela é uma convicção firme e segura de que existe um Deus poderoso para realizar coisas que estão muito além da capacidade humana, muito além da força humana, muito além daquilo que podemos fazer. O autor da revista, ele diz da seguinte maneira: o dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. Há um livro, irmãos, O Espírito Santo na Bíblia, do grande pastor pentecostal norte-americano Stanley Horton. Ele vai dizer o seguinte, ele vai nos instruir da seguinte maneira, falando acerca da fé. Certamente, esta fé ela é manifestada também em oração, e essa fé gera poder, e esse poder leva efeito a outros momentos do ministério. Esta fé é obviamente diferente da fé salvífica, da fidelidade, que é o fruto do Espírito. Ela é uma fé que é demonstrada também pelos heróis da fé. Ou seja, amados irmãos, aqui nós podemos compreender então que esta fé ela é demonstrada nos momentos cruciais da vida. Quando nós vamos à galeria dos heróis da fé, ali em Hebreus, capítulo de número 11, nós vamos ver o que eles fizeram pela fé. Coisas que certamente pouquíssimos de nós faríamos. Olhe para Abraão. Abraão, ele cria que mesmo que o seu filho Isaque morresse, Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. E aqui fica uma grande indagação para nós. Não era fácil para Abraão. Para nós não seria fácil. Agora imagine para Abraão, porque Abraão não tinha nenhum exemplo de ressurreição. Nenhuma ressurreição havia acontecido na história até aquele momento. E ainda assim ele cria que se Isaque morresse, ele, Deus, seria poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Essa fé transcende a esfera do que é natural. Ela é uma fé que transporta as nossas montanhas, das nossas dificuldades, para uma situação diferenciada. Portanto, irmãos, nós podemos perceber em vários exemplos. A revista cita o exemplo de Abraão, ou de Moisés, na frente do Mar Vermelho, quando ele age ali por fé. Não temais, estai quietos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Porque os egípcios ao que hoje vocês veem, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Irmãos, essa fé que Moisés aqui apresenta, ela é uma fé amplamente bíblica e amplamente que demonstra o dom da fé. Nós vemos isso em diversos outros pontos. A fé que Estevão teve para suportar as pedradas, olhar os céus abertos, é dom de fé, irmãos. E em muitas outras situações nós percebemos o dom da fé. Para não ficar apenas nesses exemplos, eu queria aqui recomendar para os irmãos algumas histórias que eu considero que são muito importantes para que sejam lidas pelos irmãos. Os irmãos, não sei se os irmãos conhecem, muitos irmãos conhecem esse livro, Heróis da Fé, que conta a história de 20 homens de Deus que receberam e que tinham uma fé espetacular. E por conta disso venceram na história da igreja e Deus lhe concedeu grande coisa. O primeiro dele é Jerônimo Savonarola, um homem antes da reforma, que foi queimado vivo em função da sua fé. Depois nós temos a história de Martim Lutero, e eu acho interessantíssimo, página 23 desse livro, vai falar que Martim Lutero, quando ele está indo ter que prestar contas ao Papa por conta da reforma protestante, ele diz: ainda que me cerquem todos os demônios na cidade de Worms, eu não recuarei. Esta fé, como convicção de que Deus estava com ele, é uma fé que transpõe montanhas. Nós hoje não temos o mesmo nível de perseguição que esse homem teve, mas imagine, ele sabia que ele foi escolhido por Deus para aquele tempo, e por conta disso ele permaneceu firmado na fé. E uma história em particular que é fantástica, que é aqui citada inclusive como o apóstolo da fé, é a história de George Miller. George Miller era um homem completamente dependente de Deus, e a sua fé, ela foi alvo de grande vitória. Aqui o texto vai nos contar uma história interessantíssima, porque George Miller, ele começou a trazer alguns órfãos para morarem com ele, ele dava o sustento, o suprimento e a comida, e ele não pedia
ele não pedia para que as pessoas fossem contribuindo, ele tinha certeza de que Deus sustentava aquela causa. E por conta disso, Deus enviava pessoas. E por várias vezes ele chegou em momentos que ele não tinha absolutamente nada para dar para aquelas crianças, nada para ele comer, dinheiro para pagar aluguel, ele não possuía. Mas sempre Deus providenciava para a vida dele. Me permita ler apenas um trechinho para que os irmãos entendam isso. Antes de findar o ano, acharam-se de novo inteiramente sem dinheiro, num dia em que tinham que pagar aluguel. Pediram a Deus e o dinheiro foi enviado. Nessa ocasião, George Miller fez a seguinte regra, da qual nunca mais se desviou: não nos endividaremos, porque achamos que tal coisa não é bíblica, e assim não teremos contas a pagar. Somente compraremos o que pudermos tendo dinheiro em mãos. Assim sempre saberemos quanto possuímos e quanto temos de gastar. Deus, assim, gradualmente treinava o novo pregador a confiar nas promessas de Deus. Aqui, irmãos, nós percebemos um detalhe da história. E se você for ver quantas vezes ele não tinha nada e ele acorda pela manhã, depois de ter passado uma noite inteira em oração, e as suas mesas, a sua cozinha, a sua despensa está repleta de situações que Deus deu a ele. Irmãos, eu acho essa passagem muito propícia para o nosso tempo. Quantas pessoas que você conhece, que eu conheço, ou talvez você que esteja vendo, estão com medo por conta da situação perversa financeira que está o nosso país, da situação caótica que está o nosso país. Quantas pessoas têm sim passado fome? Quantas pessoas têm sim passado dificuldades? Mas me permita dizer que Deus dê ao nosso coração a fé de George Miller, porque ele tinha convicção de que Deus estava com ele. Por conta disso, ele não abriu mão do seu chamado, recolheu dezenas, milhares de crianças e sustentou a todas, não por força própria, mas porque Deus era o seu sustento e nunca tirou o pé da fonte da fé. Portanto, irmãos, fé enquanto um dom é a fé que faz com que nós vivamos o que para nós parece impossível. Nós poderíamos falar muito mais acerca da fé, mas nós precisamos avançar, irmãos. Portanto, o ponto 2 da nossa lição vai falar acerca dos dons de curar, ou dons de curas, irmãos. Nós precisamos entender, então, que realmente este texto está no plural, não é um dom de curar. São dons de curas. Existem algumas definições para isso. Existem algumas pessoas, alguns teólogos, alguns estudiosos da Bíblia, que vão entender que ou Deus concede esse dom de maneiras diversificadas, de várias formas de manifestação, e por isso está no plural, e outros ainda vão entender que Deus concede dons a pessoas específicas para certos tipos de doença. Portanto, existem vários tipos de dons, e cada tipo de pessoa tem um dom para alguns tipos de doença. Mas, irmãos, nós precisamos compreender, e é importante nós compreender, que independente se o estudioso A ou se o estudioso B estiver certo, não é isso que a Bíblia está querendo nos dizer. O que Paulo está querendo dizer à igreja de Corinto é que existe dom de curas, irmãos. Existe. Deus é um Deus poderoso para curar. O hino 510 da nossa harpa cristã diz que um dom real Deus despertou em seus fiéis, dons de curar. E aqui, irmãos, nós precisamos entender que Deus é um Deus que ainda hoje opera a cura. Conforme a sua vontade? Sim, claramente, mas absolutamente nós precisamos entender, voltando lá àquela introdução, que não é porque alguns fazem errado que deixou de acontecer. Não, Deus ainda tem poder para curar, Deus ainda usa homens, Deus ainda tem homens e mulheres separados com Ele, por Ele, e concedeu dons de curar. E mais, que nós, que não temos esse dom, temos em Deus a possibilidade de buscá-lo, porque Deus deixou através da vida do apóstolo Paulo dizendo: portanto, buscai com zelo os melhores dons, e eu lhe mostrarei um caminho ainda mais excelente. Logo, nós temos também o direito de buscar em Deus esses dons. Quantas pessoas estão aflitas, angustiadas e necessitam de alguém que leve a eles uma palavra de Deus de cura, uma oração com fé para curar,
uma palavra de ordem de cura, como aconteceu com Jesus e aquele centurião dizendo apenas uma palavra e o criado foi sarado, ou então uma ordem de cura, um gesto, um olhar. Não importa a maneira, eu sei que Deus é poderoso para operar de qualquer forma, mas nós precisamos buscar em Deus. Voltando a dizer, a cura depende da soberana vontade de Deus. Sim, cristão passa por doença, crente passa por doença, é natural que isso aconteça. Se nós formos ler na palavra de Deus em 2 Timóteo, nós vamos ver que Paulo deixou Trófimo, que era um cooperador do evangelho, doente. Nós entendemos isso, Paulo teve doença, Eliseu morreu de doença, Timóteo tinha doenças. Irmãos, é natural que aconteça e que existam doenças. Existem doenças, mas Deus é um Deus que concedeu dom à igreja para a cura, irmãos. Portanto, não são todos os cristãos que vão ter dons de cura. É lógico, porque a palavra diz que Deus deu o dom a cada um para o que for útil. Mas as curas, os milagres divinos na área da saúde são também para testemunho do Evangelho. Basta você olhar, irmãos, nós analisarmos Atos no capítulo de número 8. Veja quando Filipe chega a Samaria, o que acontece, milagres, sinais, curas aconteciam e o Evangelho era pregado. O milagre não era a finalidade, não era o fim último, irmãos. Nós não podemos ter um erro que muitas pessoas cometem, que é o erro de achar que o milagre é a última coisa, é a coisa mais importante. Jamais será, nunca será. O milagre é apenas parte do testemunho do Evangelho, mas ele tem a sua função, e a cura tem uma função importantíssima. Jesus Cristo é aquele que pode curar. Basta olhar o livro de Atos, todo ele. Você vai ver no capítulo 3, no capítulo 5, no capítulo 8, no capítulo 9. Você vai vendo como por cada lugar onde passavam os apóstolos, tanto Pedro, quanto Paulo, quanto outros, você vai ver que Deus ia realizando obras maravilhosas de cura. E as curas aconteciam e Deus ia sendo glorificado e o Evangelho ia se expandindo. Ou então olhe para a vida de Jesus e veja como Jesus fez questão de colocar ali a sua vida à disposição de cada um daqueles. E se você prestar atenção, quando Jesus pega o livro, abre a palavra que ali foi lhe dada, estava lá no livro de Isaías, no capítulo 61, e ele lê, uma das tarefas do Messias é a tarefa de curar. Portanto, Jesus Cristo, ele quis curar. Aqui, o texto bíblico, o texto da nossa revista, aliás, o autor, o pastor Leonardo Renovato de Lima, ele vai dizer que o nosso Deus é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Neste tempo, irmãos, pandêmico, difícil que nós estamos vivendo, nós não podemos tirar da nossa consciência a verdade que Jesus Cristo cura. Jesus Cristo é aquele que realiza grandes curas. Se nós formos em Atos 9, versículo 34, nós vamos ver Pedro falando a Enéas, e é lindo a forma que Pedro fala a Enéas. Pedro vira para Enéas e fala: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo te dá saúde. Que palavra gloriosa, amados irmãos. Que palavra maravilhosa de Pedro. E ali Deus faz a obra. Percebam, irmãos, que o dom de cura, então, ele corrobora com a mensagem do Evangelho. Ele vai mostrar e ele vai abrir porta para que o Evangelho seja pregado. Ele não é um fim em si mesmo, mas ele é extremamente importante. O ponto 2.2 da nossa lição vai falar da redenção e das curas. E nós precisamos entender que sim, Jesus Cristo morreu para nos trazer saúde espiritual. É verdade. O maior de todos os milagres, o maior de todas as curas foi a cura da alma, que Jesus Cristo nos operou através da sua morte na cruz do Calvário. Mas também nós precisamos entender que a promessa de cura e de saúde do Senhor é vigente para nós nos tempos de hoje. Isaías, capítulo de número 53, vai nos falar assim: olha, o Senhor levou sobre si, tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se nós prestarmos atenção a isso, nós entenderemos então, amados, que o Senhor, aquele que nos traz vida, cura, milagres, ele morreu na cruz também para nos dar uma promessa de restauração do nosso corpo físico. E se nós entendermos isso como eterno,
será maior do que isso ainda, porque um dia nosso corpo será transformado. Nós não estaremos apenas livres das doenças físicas, mas da presença completa de qualquer tipo de deteriorização, porque o último inimigo a ser vencido é a morte, e Jesus Cristo já triunfou sobre elas. Portanto, toda doença, todo mal, toda dor, Jesus Cristo já sobre elas triunfou. E é por isso que nós, enquanto cristãos, nós podemos levar uma mensagem de cura, uma mensagem que traz cura pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos, então, irmãos, buscar em Deus, buscar absolutamente em Deus, tantas e tantas vezes quanto necessário, a estes dons. O Senhor concede a cada um conforme for útil, mas nós precisamos buscar. Que nós busquemos em Deus esses dons, porque nós precisamos, irmãos, procurar conforme a vontade de Deus. Aqui eu deixo mais uma indicação, irmãos. O livro deste homem, Charles Finney, Uma Vida Cheia do Espírito Santo, Uma Vida Cheia do Espírito. E aqui ele traz relatos de várias vezes como o Senhor operou cura, e corroborando com o dom da fé. Veja que também, então, a fé, ela também é um dom que pode trabalhar conjuntamente com as curas. Isto é importantíssimo, amados irmãos, que nós então vivamos e entendamos esta verdade. Esses textos de curas, a gente vê ao longo do livro de Atos, os irmãos conhecem muitos, a gente não precisa ficar citando muitos. O item 2.3 da nossa lição, ainda sobre cura, fala da necessidade desses dons. Quão necessário é para a atualidade. Quanto aos dons de curas, são manifestações do poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem poder de sanar todas as doenças. Sim, todas as doenças. Até mesmo as doenças pandêmicas. E veja a importância de nós entendermos isso. Jesus Cristo tem poder e nós precisamos buscar em Deus o poder dele. Várias e várias vezes nós vamos ver Jesus Cristo curando, transformando, mas é necessário, irmãos, que nós creiamos disso e creiamos dessa forma. O item 3 da nossa lição vai falar dos dons de operações de maravilhas. Operação de maravilhas. O que seria operação de maravilhas? Irmãos, nós então precisamos entender que operação de maravilhas é aquilo que Deus realiza interferindo na lei natural, ou então naquilo que diz respeito à batalha espiritual. Portanto, o que seriam dons de operação de maravilhas? Ou quais são os exemplos de operações de maravilhas que nós temos ao longo da Bíblia e ao longo das Escrituras Sagradas? Veja, algumas coisas que podem ser consideradas ou que são dons de maravilha de acordo com muitos estudiosos. Ressurreição de mortos. Sim, por quê? Uma pessoa que está morta, ela já não está mais precisando de uma cura, ela precisa de uma ressurreição, são coisas diferentes. Ela não tem mais vida para que aquele problema seja curado. Ela precisa de uma interferência na natureza. A natureza dela já não está mais viva, então há uma mudança na lei natural. É assim que opera o dom da maravilha. Ele gera uma interferência no rumo natural da história. Uma interferência, por exemplo, nas áreas naturais, nas áreas da natureza. A gente pode citar como exemplo Jesus acalmando a tempestade. A natureza estava à revolta, mas a natureza se aquieta diante disso. Josué, quando ora e o sol para, veja que existe uma interferência na lei da natureza. Isso tudo é algo que Deus executa com poder, que Deus faz com graça, com grande, maravilhosa promessa, irmãos. Portanto, que nós entendamos, que nós aprendamos, que nós reconheçamos e que nós valorizemos este dom de Deus. Quão glorioso é! Se nós formos pensar em Paulo, ele tem, por exemplo, quando eles têm um naufrágio, ali em Atos, capítulo de número 27 e 28, vai relatar o naufrágio do navio, e todo mundo desesperado, e Paulo com fé, e aí a gente pode colocar junto o dom da fé, né? Ele diz, olha, ninguém aqui vai morrer, todos que ficarem no barco ficarão vivos, e Deus providencia que eles vão parar na ilha de Malta. Deus, através da fé de Paulo, mas também da operação de maravilhas que Deus dá a ele, leva-os em segurança, interferindo na natureza, para que eles cheguem em segurança. Nós podemos citar o exemplo de Dorcas, de Tabita, né?
curada, ressuscitada. Vejam, em operação de maravilhas. Ou então, quantas vezes o inimigo não foi repreendido por estes apóstolos, sendo expulsos e libertos de demônios tantas pessoas, até mesmo aquelas pessoas que muitas vezes pareciam elogiosas. E eu acho interessante, irmãos, porque veja como os dons vão contribuindo um com o outro. Quando aquela mulher ia dizendo, olha, estes são homens de Deus, estes são homens de Deus, estes são homens de Deus, aquilo incomoda Paulo de uma tal maneira, e aquilo é o dom de discernimento de espíritos que Deus deu a Paulo. Então Deus desperta em Paulo esse discernimento. Só que depois Deus dá a ele poder do dom de maravilhas e aquele demônio é expulso. Vejam então como é maravilhoso e como uma coisa vai completando a outra, porque tudo serve para a edificação da igreja. Tudo serve para a edificação do corpo de Cristo. Tudo serve para a edificação, para a glorificação do nome do Senhor Jesus. O pastor Elinaldo Renovato de Lima, ele diz exatamente disso. Altera o dom de operação de maravilhas, altera a ordem natural das coisas, consideradas impossíveis e impensáveis. E aí nós temos muitos e muitos exemplos, porque para o Senhor nada, nenhuma coisa é impossível. E isso opera na vida dos apóstolos, opera na vida de cada um de nós hoje também. Se nós formos em Marcos, no capítulo 16, nós vamos ter uma sequência dizendo lá no versículo 15: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E vocês, em meu nome, expulsarão demônios, pegarão as serpentes, falarão novas línguas. Se vocês beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. O que é isso, irmãos? Beber alguma coisa mortífera, pegarem serpentes, como aconteceu com Paulo, na ilha de Malta, expulsar demônios, operação de maravilhas. Tudo isso diz respeito a este caso maravilhoso, milagre que Deus pode fazer. E eu acho interessante, o pastor Walter Brunelli, em sua teologia sistemática, ele diz: milagre é milagre porque é raro. Porque se fosse feito a todo momento não seria milagre. E acho que isso a gente precisa refletir um pouco acerca disso. Nós precisamos entender que milagre é uma interferência de Deus na ordem das coisas. Deus pode fazer? Sim, pode fazer. Ele tem poder para fazer. Mas isso não significa que ele fará a todo instante. Isso não significa que ele fará a todo momento. Aliás, ele não fará isso a todo momento. Que nós compreendamos isso, porque isso é fundamental, irmãos. Muitas pessoas se frustram porque às vezes Deus não realiza. Mas, irmãos, Deus tem o seu propósito, ele é soberano sobre todas as coisas. É importantíssima a parte 3.3 da nossa lição, que fala do distorção dos usos dos dons de curar e de operação de maravilhas. Aqui o comentarista da lição ele vai dizer que o cristão não tem autorização divina para determinar, para decretar ou para exigir a cura dos enfermos. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? Lembre-se desse meu último comentário. Nós não somos ninguém para exigir alguma coisa de Deus. Deus tem poder de realizar absolutamente, certamente, convictamente. Deus tem poder. Cristo tem poder e pode curar. Mas Ele é o Deus que é soberano. Ele pode usar os seus filhos, ou Ele pode não usar. Ele pode realizar o milagre, ou Ele pode não realizar o milagre. Portanto, nós temos que ter cuidado no uso dos dons espirituais. Tão certo quanto isso, hoje, nos dias atuais e no tempo atual, nós precisamos compreender que nós não podemos olhar para a pessoa que tem o dom e falar assim: aquela pessoa ora e os enfermos são curados, e idolatrarmos essa pessoa. Ou mesmo gastarmos o nosso dinheiro com lenços, travesseiros e tantas coisas que se vendem por aí, porque o dom de Deus não é barganha. E uma mensagem muito atual, uma mensagem para o nosso tempo, para os dias de hoje. O dom de Deus e o poder de Deus para curar não nos dá nenhuma autorização
vou salientar de novo, o dom que Deus nos dá, o dom que Deus dá à igreja, o dom que Deus concede para curar, não dá ao cristão nenhuma autorização para descuidar dos seus cuidados com a saúde. Veja que Lucas era médico, o escritor de Atos, que viu e testemunhou tantas e tantas e tantas curas, era médico. Paulo dá uma receita para Timóteo ter a cura dos seus problemas estomacais. Opa! Mas Paulo não podia simplesmente chegar lá. Se Paulo tinha uma comunhão com Deus tão gloriosa que as suas vestes do seu corpo curavam, por que para Timóteo, que era um companheiro dele, ele simplesmente não chegou lá, fez uma oração e foi curado? Por que Paulo simplesmente não fez uma oração por ele e foi curado? Porque Deus às vezes não quer assim. E Deus tem métodos e maneiras de trabalhar, e isso não nos dá autorização para descuidos. Portanto, irmãos, nós vamos citar o tempo que nós estamos vivendo. Se existe uma orientação de que nós precisamos lavar as mãos, nós temos que lavar as mãos. Se existe uma orientação de distanciamento, nós temos que guardar distanciamento. Se existe uma orientação sanitária razoável, irmãos, de que a vacina tem algum tipo de eficácia, Deus é quem dá sabedoria aos médicos. Deus que é quem dá sabedoria aos cientistas. Eles não chegaram lá com sua própria inteligência, irmãos, de modo nenhum. Me lembro muito de Jesus falando com Pilatos, né? Nenhum poder você teria se do céu não te fosse dado. Nenhuma sabedoria homem algum teria se Deus não tivesse capacitado. Portanto, irmãos, você, eu, nós não temos o direito de, em nome de uma fé suposta, como muita gente tem feito por aí, como já tiveram pastores que fizeram por aí, declarando assim, você não precisa usar isso, você não precisa fazer aquilo, porque você tem fé. Ei, calma aí. Vou usar uma expressão muito popular, até me perdoe, mas dá uma segurada aí. Não é assim. Você tem fé? Glória a Deus por isso. Creia, se Deus te fez uma promessa, creia, viva a promessa que Deus te deu. Mas se não, respeite as orientações, irmãos. A nossa fé, ela tem também um lado racional. Se Deus prometeu, Deus, ele é Senhor de todas as coisas. Ele é a ordem suprema. Se ele mandou, vai acontecer. Se ele determinou, está estabelecido. Porém, quando Deus não fala, não adianta eu ter fé em mim mesmo. Com isso eu termino com uma orientação para os nossos tempos, e eu sei que alguns podem até discordar de mim, e o façam se quiserem. Mas amados e queridos, entendam em Deus, que Deus dá sim poder para a cura, para a operação de maravilhas. A nossa fé em Deus muitas vezes produz resultados inestimáveis, mas estes dons não nos dão o direito de sermos descuidados. Portanto, que nós façamos tudo com prudência. Deus é um Deus que nos orienta a sermos prudentes. É importante que assim o sejamos. Entenderam, meus irmãos? Espero que sim. Final desse comentário, desse ponto do pastor Elinaldo Renovado de Lima, diz assim: quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor e não o homem. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo e por isso não podemos agendar dias nem marcar horários para a sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Lembrando que essa revista foi comentada em 2014. Eu tenho certeza que se fosse comentada hoje teria alguns detalhes ainda mais para se comentar. A conclusão da nossa revista diz: Deus pode conceder a seus servos dons da fé, dons de curar, dons de operação de maravilhas, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça, e isto não tem negociação, sempre de acordo com a vontade e a graça de Deus. Lembre-se que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Lembre-se que esses dons vão ser sempre um meio para que o Evangelho seja pregado, nunca um fim em si mesmo, tá bom? Existem muitas pessoas, talvez amigos nossos, talvez parentes nossos, que querem ir na igreja X para ser curada, que querem ir na igreja X para ser liberta, e só pensam nisso, e não pensam na salvação da alma. A salvação é o mais importante, o Evangelho ser pregado é mais importante.
Infelizmente, há pessoas que querem utilizar das dádivas para obterem lucros e enriquecimento pessoal. Isso envergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Depois, no final, ele diz assim: que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o evangelho de nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito. Lembre-se sempre disso. Todos os dons são para glorificar a Deus, adorar a Deus, edificar a igreja e evangelizar. Não nos esqueçamos desta realidade. Que Deus em Cristo nos abençoe. Pai eterno, em nome de Jesus eu te louvo por esta aula. Senhor Deus, que esta aula venha trazer instrução aos corações, que esta aula venha trazer graça aos corações, que esta aula venha trazer poder aos corações. Senhor Deus, abre a nossa mente e o nosso coração para compreendermos a verdade do Evangelho, porque ela é, Senhor Deus, sobre as nossas vidas suprema e soberana. É o que eu te peço, ó Pai, em o nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Amém. E amém. E